Com vocês, então, Felipe Souza. Obrigado, viu, Felipe, por comparecer aqui à nossa Semana do Servidor. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje eu vim aqui fazer uma apresentação para vocês e a gente veio conversar um pouquinho sobre sonhos, sobre objetivos. E, geralmente, quando a gente pensa em realizar os nossos objetivos, a gente pensa, poxa, como que eu posso estar utilizando talvez o meu dinheiro? Como que eu posso estar utilizando o meu capital para alcançar os meus sonhos, meus projetos, desenvolver aquilo que eu quero em relação também à minha vida financeira. E para você que está nos assistindo, eu já quero te convidar a estar interagindo, a estar participando aqui junto com a gente, porque temos algumas perguntas, algumas reflexões. Na verdade, tanto para vocês que estão aqui, quanto para você que está assistindo nessa transmissão, eu quero também trazer para você um banho de água fria. Um banho de água fria, mas no sentido positivo. Porque na maioria das vezes, quando a gente pensa em realizar um sonho, a gente pensa em realizar os nossos projetos, a maioria das pessoas, eu não sei se é o caso aqui de vocês, elas pensam assim: para eu realizar os meus sonhos, para eu realizar os meus objetivos, eu tenho que poupar dinheiro. E a maioria das pessoas, inclusive, mais de 1.200 famílias que eu atendi, ao longo aí desses mais de 10 anos de trabalho como planejador financeiro e psicoterapeuta financeiro, tem essa mentalidade de que poupar é suficiente. E aí o que essas pessoas fazem? Elas se organizam, elas talvez juntam ali um dinheirinho, vai juntando, vai trabalhando até mais, e nesse tempo talvez aí 1, 2, 3 empregos, vai juntando dinheiro, e quando consegue juntar aquele capital, quando consegue juntar aquele volume de recursos, a pessoa faz o quê? Ela vai lá e realiza aquilo que ela quer. Ela vai lá e compra aquilo que ela deseja, ou então faz uma viagem, faz qualquer coisa. Só que assim, quem aqui, por exemplo, e você que está nos assistindo, pode estar colocando também nos comentários aí, participando. Quem aqui, por exemplo, que poupa dinheiro todos os meses para alcançar o seu projeto, seu objetivo de vida? Quem aqui que já pensou em fazer isso, pelo menos? Pensar, sim, né? E quem é que não consegue fazer isso de jeito nenhum, porque as condições estão complicadas, são difíceis? Pois é. São perfis diferentes, mas assim, para a gente alcançar os nossos projetos que envolvem finanças, que envolvem dinheiro, a gente tem que respeitar alguns pilares. E a maioria das pessoas erra nesse sentido. Por quê? Porque ela fica preocupada justamente em começar alguns passos depois, sendo que a gente tem alguns princípios, algumas coisas que são importantes também de ser analisada, de ser observada, para que a gente possa realizar os sonhos com muito mais facilidade. Na maioria das vezes, se cuida em relação a vários aspectos da nossa vida. A gente cuida da nossa saúde, principalmente quando bate o cansaço, as pernas começam a ficar cansadas, as costas, então, às vezes ardem, né? E aí a gente começa a dar atenção para o nosso corpo, começa a olhar para os médicos, olhar para os tratamentos, mas quando a gente olha a nossa aparência, talvez de acabado, fala assim, poxa, precisa de dar uma renovada ali no espelho, e aí às vezes compra uma roupa bacana, ou então coloca uma maquiagem, enfim, cuida de si mesmo. A gente cuida de vários aspectos da nossa vida, em relação à nossa saúde, em relação aos nossos relacionamentos. Só que, algumas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, as pessoas não param para olhar com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de carinho em relação à sua própria vida financeira. E quando isso acontece, pode ocorrer aí vários tipos de desajustes ao longo do caminho. Porque traz aquela impressão de que, poxa, estou trabalhando de sol a sol, de segunda, talvez até de segunda a segunda, ou de segunda a sexta para alguns, e trabalho e não saio do lugar. Quem aqui já experimentou isso? Trabalhar muito, mas não conseguir alcançar, não conseguir realmente realizar aquilo que você deseja, porque as coisas ou estão difíceis, ou você não se planeja, ou você não consegue ter um momento de cuidar da sua vida financeira. E quando a gente fala de finanças pessoais e fala de investimentos, que inclusive é a ideia, o tema aqui da nossa palestra, muitas pessoas falam assim, poxa, mas lidar com dinheiro é algo tão complexo,
É algo tão difícil. E eu já posso adiantar, inclusive como psicoterapeuta financeiro, que talvez essa resistência a estar olhando para as suas finanças tem algo muito mais profundo e muito mais antigo aí dentro. Porque a gente sabe que o aspecto financeiro, a gente olha para o dinheiro, olha para os objetivos, olha preço e tudo mais, só que não é só isso. Quem aqui nunca teve uma experiência na vida, talvez com pai, talvez com mãe, talvez com uma pessoa de referência, e que aquilo ali pode ter a ver com o dinheiro e que aquilo ali te marcou emocionalmente de alguma maneira, e que você pode falar assim, nossa, mexer com dinheiro é um negócio tão complicado, tão confuso. Ou então, uma experiência de que olhar para as faturas do cartão de crédito é algo que te traz pavor, te traz medo, te traz ansiedade, porque você fala assim, eu olhar para a minha próxima fatura de cartão de crédito, por quê? Não, tem coisa ali que eu sei que eu cometi um erro, ou alguns erros ao longo do caminho, para que eu vou olhar? Isso é um sintoma de negação, afastamento. Só que se isso acontece de forma recorrente, a gente sabe que a negação não é o melhor caminho. A gente vai empurrando os problemas para baixo do tapete, só que em algum momento esse problema vai ter que ser resolvido. Só que ele cresce, 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 até que a bomba explode, né? Então a gente se cuida sobre vários aspectos, mas em relação ao aspecto financeiro, a gente acaba, muitas vezes, negando esse aspecto financeiro. Só que isso não é saudável. A gente tem que prestar atenção, sim, em relação às nossas finanças. Então, como eu disse, poupar dinheiro para realizar os seus sonhos não é o suficiente. Não é o suficiente. Imagina uma situação, talvez você se identifique. Imagina que você é uma criança pequena ali de 5 anos, e aí a tua mãe, ela fala para você assim, olha, eu quero que você vá ao mercado para mim, e quando você chegar na rua, você não pode atravessar enquanto o carro não passar, tá bom? E aí você vai lá para o mercadinho e espera o carro passar. Só que esse tipo de orientação, às vezes, pode ser a orientação errada que você vem nutrindo ao longo de toda a sua vida, mas você não sabe. Você simplesmente não sabe. Então, poupar é parte do caminho. Mas apenas poupar dinheiro, apenas juntar dinheiro, não é o suficiente. Não é o suficiente. Porque a gente tem vários tipos de instrumentos que a gente pode estar utilizando para fazer com que os nossos objetivos fiquem muito mais fáceis de serem alcançados. De serem alcançados. E aí a gente tem alguns pilares. A gente tem que prestar atenção em relação a algumas coisas que são muito importantes em relação à nossa vida financeira. E que pilares são esses? O primeiro pilar é em relação às nossas prioridades financeiras. Inclusive, eu tenho um treinamento bem interessante que faz com que as pessoas possam aí estar se desenvolvendo em relação à parte financeira, também à parte emocional. E para aqueles que entendem que poupar é algo também importante, apesar que não é o único aspecto que a gente vai falar aqui, também tem um viés espiritual, principalmente baseado na espiritualidade cristã. Mas esse não é o foco aqui. Quem tiver interesse, quem estiver assistindo também que tiver interesse, pode me procurar no final da palestra, ou então me mandar uma mensagem na rede social, que a gente conversa um pouco melhor. Só que em relação às nossas prioridades financeiras, eu quero dar um foco específico em relação a alguma coisa, a uma coisa só. Que é o seguinte, quem é que manda no seu dinheiro? Às vezes a gente acha que sou eu que mando no meu dinheiro. Tá. Ah, ele está mandando em você atualmente. Pois é, ele é o seu senhor. Só que o dinheiro, sendo o seu senhor, ele é um péssimo senhor. É um péssimo senhor. E o primeiro ponto para a gente estar corrigindo esse tipo de coisa é justamente a gente alinhar o nosso foco, que não tem nada a ver, mas impacta, mas não tem nada a ver necessariamente com dinheiro, que é o que é importante para mim. A gente tem aí várias recomendações de gurus, especialistas do mercado e tudo mais, que falam que você deve fazer aquilo outro, deve fazer isso, mas ele não conhece a sua vida particular. Ele não sabe o que é importante para você. Às vezes nem você mesmo sabe o que é importante para você, porque você não parou para pensar. Ou talvez não tenha nenhum direcionamento adequado para estar pensando sobre isso. Então a gente precisa, primeiro, focar nesse pilar,
que são as prioridades financeiras. E como é que eu determino isso? Tem uma forma muito fácil, e aí, para aqueles que são negacionistas, não olham a fatura do cartão de crédito, vai ter que tomar um pouco de coragem, reunir ali um pouco de coragem para olhar também a fatura, o extrato, olhar como que anda a sua vida financeira, que é o seguinte: aquilo que é importante para a gente, aquilo que é a nossa prioridade fundamental, pelo menos nesse momento da sua vida, e isso pode mudar, é baseado em 3 coisas. É a forma como você gasta o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. Então, se você para um pouquinho, talvez à noite ou no momento em que você está mais tranquilo, e aí você pode estar observando como você tem gastado o seu tempo. Poxa, como é que eu tenho gastado o meu tempo? Eu tenho trabalhado excessivamente, que pode ser sinal, inclusive, de workaholismo, dependendo das condições, dependendo daquilo que a pessoa experimenta internamente. Tá? Eu tenho focado muito em lazer, eu tenho gastado meu tempo muito focado, por exemplo, em conversar com os meus amigos, ou então até nas redes sociais, nos celulares. Como que eu tenho gastado meu tempo? Assistindo série? Não tem forma certa, não tem forma errada. É um momento de reflexão, para que você possa prestar atenção naquilo que é importante para você. O segundo ponto é energia. Em que eu tenho empenhado a minha energia? E, de certo modo, também está relacionado ao seu tempo. O que eu estou despendendo energia? E o terceiro ponto, como eu disse, é o que eu estou gastando o meu dinheiro. E, nesse sentido, a fatura de cartão de crédito traz muitas informações para a gente. Extrato bancário traz muitas informações para a gente. Se você faz o seu registro financeiro, e você vai coletando essas informações direitinho, traz muita informação. Porque existe um padrão. Na maioria das vezes, você gasta mais ou menos as mesmas coisas todos os meses. Tem uma ou outra variação? É claro que sim. É claro que existe variação. Você pode estar fazendo uma viagem, naquele mês específico, gastou mais com lazer, e tudo bem. Desde que seja planejado, desde que você tenha pensado em fazer aquilo. Agora, quando você começa a observar o seu padrão, e você vê, por exemplo, na sua fatura de cartão de crédito, que tem lá muitos gastos com compras, e aí você vai olhando as contas e fala assim, poxa, o que é isso? Quantos e quantos clientes que eu já atendi que eu mesmo não sabia o que estava expresso ali na fatura do cartão de crédito, e nem ele sabia, porque já tinha meses que tinha comprado, e às vezes não vinha o nome expresso ali na fatura. Mas isso é importante a gente estar observando, porque as nossas prioridades financeiras, aquilo que é importante para nós, é a expressão daquilo que são os nossos valores pessoais. E os nossos valores é aquilo que a gente gasta o nosso tempo, nossa energia e o nosso dinheiro. Não é aquilo que você declara da boca para fora. Porque é muito fácil você falar que, poxa, integridade é um valor? Sim, integridade é um valor. E é um princípio também. Liberdade é um valor? Claro, também. Alegria, felicidade, família, tudo isso pode ser valor. Dinheiro pode ser valor. Sexo pode ser valor. Tudo pode ser um valor. Tudo que você dá um nome pode ser valor. Só que assim, agora, como você gasta o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, vai revelar o que é importante para você na sua vida nesse momento. E dá para mudar? Claro que dá para mudar, graças a Deus. Tem como transformar isso. Não é um processo simples, não é um processo fácil, não necessariamente, mas dá para mudar. Então, o primeiro ponto que as pessoas esquecem, ou melhor, que ignoram, e que já vai passando ali para poupar dinheiro e tudo mais, é enxergar a sua prioridade financeira. Tem que enxergar primeiro aquilo que você quer fazer com o seu dinheiro, porque aí sim você se torna senhora ou senhor do seu dinheiro. Afinal, a pergunta mais importante que você deve se responder é o seguinte: o que eu quero que o dinheiro faça por mim? Não é olhar se eu posso fazer isso ou se eu deveria fazer aquilo com as minhas finanças. Não, o que eu quero que o dinheiro faça por mim. A sua perspectiva mental, inclusive, muda completamente. Você é que manda, você é que determina. E a partir disso, a gente tem uns aspectos técnicos de planejamento, entender como que você pode estar gastando com cada tipo de categoria diferente. Sim, aí a gente vai para a parte técnica. Mas a reflexão do que você quer que o seu dinheiro faça por você é um pilar aí importantíssimo, inclusive antes de poupar dinheiro.
porque senão a poupança fica sem propósito. Vou juntando, 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 até que chega um determinado montante, e eu falo assim, agora eu vou resolver. Opa! Agora, se você tem resolvido aquilo que você precisa antes, até juntar dinheiro fica mais prazeroso, porque você sabe que aquilo ali tem um propósito, tem uma finalidade. É fazer aquela viagem dos sonhos, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil. É comprar a casa própria, tem vários objetivos. É talvez trazer mais, não só qualidade, eu gosto de dizer, plenitude de vida para você e para a sua família. E isso daí entra aquelas particularidades que é realmente de cada família, de cada pessoa. Eu não sei qual que é o objetivo de vocês, não sei qual que é o objetivo de você que pode estar nos assistindo. Mas o primeiro pilar que a gente tem que pensar antes de poupar é pensar sobre as nossas prioridades. Sobre as nossas prioridades. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é que a gente tem que ter uma metodologia em relação à tomada de decisão e em relação à mudança de hábitos. E muitas pessoas também esquecem disso daqui. Junta ali, recebe o dinheiro e entra também aquela ideia de, poxa, se sobrar dinheiro, depois de eu pagar todas as minhas contas, se sobrar, se ficar ali um pouquinho, eu vou guardando. Eu não vou dizer todas, unanimidade, mas a maioria das famílias que eu já atendi, quando segue essa mentalidade de que primeiro eu recebo, e aí eu pago as minhas contas, e depois, se sobrar, eu junto, deixa eu te contar, nunca sobra. Nunca sobra. Não foi dito aqui, mas eu também sou neurocientista. E, nesse sentido, eu desenvolvi vários trabalhos relacionados à neuroeconomia, e eu posso dizer seguramente que existem certos vieses, existem certos comportamentos inconscientes do ser humano em relação ao dinheiro, que, nesse sentido, se você não tomar cuidado e não inverter a sua mentalidade de, assim que você receber o seu dinheiro, você guarda e com o restante você usa para aquilo que você precisa e tudo mais, essa é a mentalidade ideal, você nunca vai juntar dinheiro. Nunca vai juntar dinheiro. Por quê? É bom gastar, não é? Quem aqui não gosta de gastar? Falar assim, não, eu sou aquele que dá tchau de mão fechada. Não gosta de gastar. Bom, depende, às vezes ele tem prioridades financeiras bem estabelecidas, pode ser. Agora, tem outras pessoas, na verdade, a maioria das pessoas, na sociedade ocidental principalmente, que gosta de gastar, e na verdade o dinheiro foi feito para gastar, ou gastar agora, ou gastar no futuro. Então, a gente pode ter o quê? Um equilíbrio. A gente pode estabelecer, entrar em um acordo com a gente mesmo, de ter um equilíbrio. De ter um equilíbrio de gastar parte daquilo que eu preciso hoje, com as minhas necessidades, com as minhas obrigações, com os meus desejos também, claro, mas também no futuro, está semeando, semeando, semeando. Qual que foi o melhor momento de estar semeando? Hoje? Hoje é o segundo melhor momento. O melhor momento de estar semeando foi há 20 anos atrás. Foi há 20 anos atrás. Por quê? Principalmente em relação a dinheiro também, existe aí juros compostos. Há 20 anos atrás, se você tivesse semeado, ou se alguém tivesse semeado, com certeza, aquela semente teria se transformado em uma arvorezinha, e essa arvorezinha já seria uma árvore gigantesca. Precisa de tempo. Mas isso também não justifica que você não vai semear agora, se ainda não semeou. Você vai colher aquilo que você está plantando, coisas boas e coisas ruins. Mas em relação à tomada de decisão, existe, na verdade, uma metodologia que eu também trouxe de fora, e é uma metodologia que é bem interessante, que ela é baseada em 4 pilares, principalmente em relação à tomada de decisão. A primeira é em relação a prioridades, aquilo que é importante para você, que a gente já conversou um pouquinho. O segundo ponto em relação a essa metodologia é você começar a provisionar, se organizar, ver aquelas despesas que você tem ao longo do ano, que são as grandes despesas, que são infrequentes. Então, tem algumas despesas que não acontecem todos os meses, mas quando acontece é uma paulada. E aí, se você não se prepara, ou se você não se organiza ao longo do ano para aquilo, quando acontece, às vezes o que ocorre? Eu preciso estar pegando crédito. Deu uma desestabilizada ali na minha vida financeira, eu tenho que tomar crédito. E é muito fácil, infelizmente é muito fácil,
ainda mais para o servidor, entrar no danado do crédito consignado. A oferta é muito agressiva. É muito fácil você simplesmente, poxa, eu estou desajustado aqui, ao invés de você tentar se organizar, não, é mais fácil pegar um crédito, porque a parcela é pequena, e vai lá em parcelas pequenininhas, longe. Casos de talvez até 96 parcelas. Poxa, 96 parcelas é muito tempo. São 8 anos pagando. É uma vida. É muito tempo. Ah, mas a parcela é tão pequenininha? Mas se você não fizer as contas direitinho, ou se você começar a analisar as contas direitinho, mesmo que seja um consignado, os juros que está sendo pago ali ao longo do processo é gigantesco. Muitos servidores que eu já atendi já se enrolaram com consignado, não por conta da pequena parcela, mas de 1, 2, 3, 4, um monte de parcela espalhada. E aí fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro para nada. Trabalho de sol a sol e não consigo fazer nada. Por quê? Está com o orçamento congelado. Está com o orçamento completamente engessado. Quem é que já fez isso aqui? Quem é que nunca fez isso daqui? Pois é. E aí não é só nesse ambiente, obviamente, né? O crédito consignado não é ruim, não estou falando que crédito é ruim, mas você tem que usar o crédito com sabedoria. Tem que usar o crédito com sabedoria, porque senão você acaba se emaranhando numa rede que pode ficar difícil de sair. E aí tem que fazer outros esforços para estar descongelando o orçamento, para estar fazendo com que as suas receitas fiquem mais livres, para você tomar as decisões que você quer em relação à sua vida financeira. Então, a gente precisa enxergar as nossas grandes despesas infrequentes. Quais são elas? Por exemplo, às vezes o IPTU, eu sei que o IPTU pode ser parcelado, mas é uma grande despesa que é infrequente. Pode ser que você inclua isso no seu orçamento, mas pode ser que você resolva pagar tudo de uma vez, que é bem interessante, inclusive, por causa de desconto. Ah, se eu tenho um carro, eu tenho que pagar impostos desse carro. Tem IPVA, tem seguro. Então, são grandes despesas que acontecem ao longo do ano. Presente é uma despesa infrequente? Sim. Dependendo da forma como você organiza a sua vida, pode ser uma despesa infrequente. A menos que você seja um presenteador contumaz. Todos os meses ou todas as semanas está presenteando todo mundo. Aí a gente tem problemas aí que precisam ser resolvidos na base emocional. Então, assim, a gente precisa enxergar as nossas grandes despesas infrequentes, somar aquilo ali mais ou menos, dividir por 12 e aquela parcela ali incluir no nosso orçamento e guardar em uma conta. E não precisa ser conta elaborada, não. Falar assim, nossa, eu vou colocar numa conta de investimento? Não. Pode ser numa conta poupança. Ah, mas não vai render nada. Não é para render. Não é para render. É para você ir acumulando e na hora que acontecer aquela despesa, você saca e paga. Sem dor e sem dó. Simples assim. Terceiro pilar de tomada de decisão é o quê? A gente precisa... na verdade, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter uma vida financeira flexível, que eu chamo, inclusive, de finanças flex power. Que ideia que é essa? Depois que você se organiza financeiramente, depois que você já tem ali a sua vida, o seu orçamento definido, e tem gente que fala assim, não gosto de fazer orçamento porque orçamento me limita. Esse negócio de ficar travado, esse negócio de falar o quanto que eu posso estar gastando, não é legal. Quem aqui que tem resistência a fazer um orçamento da sua própria vida financeira? Pois é. Pois é. O orçamento é que te limita, mas é ele que te traz liberdade. Porque quando você diz não para você hoje, você está dizendo sim para você no futuro. Ah, mas Felipe, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu vou gastar tudo hoje. Vamos viver a vida louca hoje. Não é assim? Eu sei. Vamos viver a vida louca hoje. Pois é, mas deixa eu te contar uma coisa. Se você pegar as estatísticas, ao longo aí dos últimos 30 anos, principalmente nos censos, a quantidade de centenários vem aumentando significativamente. As pessoas estão vivendo mais. Seja por causa da medicina, seja por causa da diferença dos hábitos, da mudança de hábito, um monte de coisa, claro. Mas a quantidade de centenários está aumentando. E se você chegar aos 100 anos? Aí vai bater aquele arrependimento, ou então, pior, se você tiver filhos, ou talvez se você tiver amigos na época, quando estiver numa idade mais avançada, muito mais madura, mas talvez não com tanta saúde assim, depender do governo, depender dos filhos, depender de outras pessoas ao seu redor,
A gente não sabe quando que a gente vai. Cada um tem uma senha que em algum momento vai. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas assim, se eu não sei em que momento que eu vou, eu posso fazer meu para casa hoje. E se chegar lá, bom, pelo menos eu plantei as sementinhas lá no passado. Então, a gente precisa, sim, ter uma flexibilidade em relação à nossa vida financeira, fazer os orçamentos, fazer o planejamento, sim, colocar no papel, olhar o que está acontecendo na nossa vida financeira para tomar decisão. E aí, qual que é a ideia a proposta do Flex Power? Poxa, eu gastei mais um pouquinho ali naquele mês específico em relação a lazer. Exagerei. Não devia ter saído, mas acabei saindo. Mas se você tem um orçamento, se você sabe o que está acontecendo na sua vida financeira, você pode pegar determinado recurso que está em uma categoria e colocar para outra. E eu vou te falar duas categorias que são altamente flexíveis: alimentação e lazer. Alimentação e lazer. As outras costumam ser mais difíceis de mexer. Varia, lógico, de cada caso, mas as duas categorias mais fáceis de mexer, de manusear, é alimentação e lazer. E qual que é a ideia desse terceiro tópico? É você ter flexibilidade sem culpa. Sem culpa. Qual que é o quarto ponto? Viver do seu dinheiro velho. O que é isso, Felipe? Viver do dinheiro velho. É uma inversão de fluxo. De forma bem simples, mas funciona mais ou menos assim. Eu já construí meu orçamento, eu recebo a minha remuneração, que pode ser fixa, ou então pelo menos pode ter uma média, dependendo da pessoa. E aí, a partir daquilo dali, eu já tenho a minha vida financeira organizada. Só que, intencionalmente, eu pego parte daquele recurso, se eu ainda não tenho reservas, eu pego parte daquele recurso e começo a juntar. Vamos dizer, a pessoa recebe R$3.000, e aí ela se dá o propósito de estar juntando, por exemplo, 10% da sua renda, então R$300. Então, ao longo dos próximos meses, ela vai estar acumulando aqueles R$300 até que chega nos 3.000, certo? Em algum momento vai chegar. E aí, o que ela vai fazer com aqueles 3.000 extras? É uma reserva de segurança que a gente vai falar mais adiante? Não necessariamente. Se você recebe o seu dinheiro hoje e já tem esses R$3.000, nesse exemplo que a gente está ilustrando aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar aqueles R$3.000 e vai fazer o seu planejamento para o mês corrente. E hoje você recebeu o seu dinheiro, quando que você vai usar esse dinheiro? Só mês que vem. Você vai envelhecer o seu dinheiro por 30 dias. Aí você pode estar colocando esse dinheiro para trabalhar um pouquinho, né, geralmente em aplicações mais conservadoras, mas qual que é a ideia disso tudo? Te dá muito mais previsibilidade, muito mais estabilidade sobre o que você está fazendo em relação à sua vida. Você está, ao mesmo tempo, tranquilo, porque você tem um limite, um orçamento, ao mesmo tempo você consegue determinar para onde que seu dinheiro está indo, e ainda tem essa tranquilidade, essa segurança de, pelo menos dentro de um mês, para estar fazendo os seus planos, sem que aconteça ali muitas variações. Variação vai acontecer, vida financeira é dinâmica, é normal. Vida financeira é completamente dinâmica, mas a gente consegue fazer isso daí. Então, a gente precisa de uma metodologia de tomada de decisão e também mudança de hábitos, porque não adianta nada eu saber o que fazer se eu não fizer, né? Se eu não colocar em prática. Então, para isso, a gente precisa estar realmente tendo ali esses pilares e desenvolver o nosso comportamento mesmo. E dentro disso, inclusive, eu desenvolvi um treinamento bem bacana, que, na verdade, inclusive, é um dos produtos mais baratos que eu tenho, né, já que eu sou neurocientista e venho com essa carga toda de trabalho e atendendo aí várias e várias famílias, que é o D21. E esse D21 são 3 semanas para que você possa estar enxergando ali os principais pilares de desenvolvimento de hábito. Tem muita gente que fala assim, poxa, em 21 dias eu consigo estar transformando um hábito. Sinto dizer, não dá. Em 21 dias você forma a sua rede neural de hábitos, naquele hábito específico. Você precisa de mais 90 dias para estar estruturando aquela rede neural no seu cérebro. E mais 180 dias para você consolidar aquela rede neural. São quase 10 meses de trabalho. Mas depois que o hábito foi formado, é difícil de estar tirando aquele hábito da sua cabeça. Hábitos bons ou hábitos ruins. Por isso que é difícil mesmo trazer mudanças para o nosso inconsciente. Então, assim, a gente precisa prestar atenção em relação a essa questão de tomada de decisão e de mudar também os nossos hábitos.
Porque, por um lado, a mudança de hábitos, de registrar, de ver as nossas informações, vai trazer consciência para que a gente possa decidir o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Mas qual que é o outro erro que as pessoas cometem em relação a poupar dinheiro para realizar seus sonhos e tudo mais? Elas não sabem investir. Mas investimento é um negócio tão complicado que tem que ver um tanto de variação, um tanto de gente fala sobre bolsa, fala sobre investimento em banco, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Parece ser realmente um outro mundo, e realmente é um oceano. Um oceano de informações, um oceano de linguagem que talvez você não esteja acostumado, um financês que é necessário aprender para realizar os seus sonhos. Por quê? A mágica dos juros compostos é você unir 3 pilares: aquilo que você poupa, o tempo e os juros, a taxa. Se você tiver esses 3 ingredientes muito bem organizados ao longo do seu tempo, aquele sonho que talvez você está só poupando para realizar daqui a alguns anos, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, ao contrário. Às vezes a pessoa ela faz um financiamento imobiliário para 30 anos, 360 meses. É muito tempo, eu sei, concordo. Mas você fala assim, eu vou pagar essa parcelinha aqui e ela está diminuindo todos os meses, então está tranquilo. Só que é uma parcela que compromete o seu orçamento de alguma forma. E tudo bem, é como se fosse um aluguel e tudo mais. Só que se você, quando começa a analisar por dentro o financiamento imobiliário, por exemplo, a maior quantidade de juros que você paga no início faz com que aquele financiamento imobiliário, se você paga religiosamente, do início ao fim, sem fazer nenhuma alteração, é quase 3 vezes mais, dependendo da taxa, é quase 3 vezes mais o valor do imóvel que você comprou originalmente. É uma pancada. Poxa, você fala assim, e aí, o que eu poderia fazer com esse tanto de juros que ao longo desses 30 anos eu paguei ou estou me comprometendo a pagar? Se você se organiza, se você entende como é que funciona a mágica dos juros compostos, e talvez parte do seu 13º salário você antecipa as parcelas, ou então se organiza todos os meses para pegar um pouquinho e amortizar, eliminar aquele financiamento imobiliário, isso pode cair de 30 para 20 anos muito rápido. Muito rápido. Pode cair de 30 anos para 15 anos, 10 anos, muito rápido. Por conta de uma decisão que não dói, que não faz tanta diferença assim, lógico, dependendo de como tiver sua vida financeira. Mas em relação aos meus sonhos e projetos, se você usa os juros compostos ao seu favor, se você enxerga, poxa, eu posso estar poupando nesse momento tanto de dinheiro, me organizei, eu consigo juntar isso daqui. E eu tenho o objetivo de estar construindo uma reserva grande. Não vou depender de ninguém, nem de governo, nem de filho, nem de ninguém. E aí eu quero construir a minha independência financeira. Então, a gente está pensando num projeto aí de longuíssimo prazo, na maioria das vezes. E eu começo a estudar, começo a entender como que funcionam as bases do investimento. Você não precisa ser um especialista, não mesmo. Eu sou um especialista, me direcionei, me formei para isso, mas você não precisa ser um especialista para usar bem o seu dinheiro. Por isso que eu disse, finanças não é bicho de 7 cabeças. Mas você tem que se dispor a estar querendo aprender aquilo, pensando nos seus alvos, pensando nas suas prioridades, pensando nos seus objetivos. E aí você vai semeando, vai semeando, vai semeando. Quem semeia muito, depois de algum tempo, o que eu disse antes? Colhe. Só que não colhe uma árvore. Pode colher uma floresta toda. Então, assim, a gente deve sim aprender também sobre investimentos, deve saber investir. Tenho também um treinamento voltado para investidores, mais nada elaborado, mas que começa a nutrir a sua mente para você ter uma mentalidade adequada, aprender sobre produtos financeiros simples, alguns um pouco mais complexos, mas nada profundo, para que você consiga o quê? Você consiga tomar boas decisões. No final das contas é isso. Lidar com dinheiro é tomar boas decisões o tempo todo. Decisões mais simples ou decisões mais complexas. Então, a gente precisa sempre pensar nesses 3 pilares. E aí, as pessoas, geralmente, quando falam de investimentos, perguntam para mim o seguinte: Felipe, qual que é a bolada da vez? Qual que é o melhor investimento do momento? Não é a melhor pergunta. Não é a melhor pergunta. E por que não é a melhor pergunta? Não entendi. Qual foi o primeiro pilar que a gente falou?
a sua prioridade financeira. Cada pessoa tem uma característica específica. E por mais que existam vários investimentos disponíveis, mais conservadores, mais arrojados, vai depender do que você quer. Eu quero um carro e eu quero investir para comprar esse carro? Bom, vamos determinar algumas coisas. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Eu quero comprar uma casa, eu quero dar aquela entrada expressiva e tudo mais? Bom, tem outra estratégia. Eu quero fazer uma viagem daqui um ano? Tem outro caminho. Qual que é o tamanho dessa viagem? Então, a melhor pergunta não é qual é o melhor investimento. Porque isso aqui, inclusive, vai mudar. O melhor investimento do ano passado não vai ser o melhor investimento desse ano. Não vai ser o melhor investimento do ano que vem. E outra coisa, alguém aqui sabe ler o futuro? Eu não trabalho com futurologia. Dá para a gente, óbvio, fazer mensurações, ter expectativa e tudo mais, mas eu não sei o que vai acontecer ano que vem. Eu não sei o que vai acontecer daqui uma hora, imagina do ano que vem. Então, qual o melhor investimento? Não é a melhor pergunta. Qual que é a melhor pergunta? Qual que é o seu objetivo? Porque aí, a partir de qual que é o seu objetivo, a gente começa a mensurar o que é aquilo que você quer realizar, qual que é o tamanho, relacionando a dinheiro, qual que é o tamanho do esforço que precisa ser feito, quanto que eu preciso estar poupando, ou qual que é a minha marca, porque lembra, juntar indefinidamente não vai te levar a lugar algum, vai ser com que você seja uma pessoa endinheirada. E se você for uma pessoa que não desfruta daquele dinheiro ao longo do caminho, você vai ser um endinheirado pobre de espírito e emocionalmente. Dinheiro foi feito para gastar, a gente tem que gastar com sabedoria. Ok? Então, a gente define o quê? O que a gente quer, qual que é o tamanho do objetivo, e aí a gente começa a olhar para as nossas finanças. O que eu posso fazer para alcançar aquilo ali? Se eu estou endividado, eu posso investir? Tem gente que fala que não pode, mas não é assim que funciona. Na maioria das vezes, as perguntas relacionadas a finanças vêm com um grande depende. Se você está endividado, está enrolado com a sua vida financeira, está inadimplente, aí eu acho que é importante você dar um foco um pouco melhor para se organizar, para estancar o sangramento, se for o caso, criar um plano para antecipar essas dívidas o quanto antes, porque é os juros trabalhando contra você. Mas se está tudo ok, ou se está a coisa fluindo direitinho, e ainda assim sobra dinheiro, bom, aí sim eu acho que você pode começar a pensar sobre os seus investimentos, sobre os seus objetivos que envolva dinheiro, pensando em realizar algo. Então, na maioria das vezes, é um grande depende. Definido qual que é o seu objetivo, qual que é o tamanho daquilo que eu preciso estar realizando, quanto que eu posso estar poupando para alcançar aquele projeto, aquele objetivo, construir aquele projeto, aí sim a gente parte para a outra pergunta. Que tipo de investimento que eu vou colocar esse recurso? Ah, mas eu quero ganhar muito, mas eu não quero perder nada. Quando você encontrar esse investimento, você me avisa. Por quê? Quando a gente trata de investimento, existem 3 pilares que a gente tem que prestar atenção e não dá para ter os 3 ao mesmo tempo. Que 3 pilares que são esses? Liquidez, rentabilidade e segurança. Traduzindo rapidamente. Segurança. Qual que é a possibilidade de eu perder ou de tomar prejuízo em relação àquele investimento que eu estou fazendo? Simples assim. Liquidez é a capacidade de eu ter aquilo que está aplicado, aquilo que está investido, aquilo que está em alguma coisa, se transformar em dinheiro para eu fazer alguma coisa. Eu vou dar alguns exemplos. E rentabilidade, bem simples também, é o quanto que eu estou ganhando ou o quanto que eu posso ganhar com aquilo que eu estou investindo. Por exemplo, caderneta de poupança. É um investimento porque rende juros. Não estou falando que é o melhor do mundo, não. Mas caderneta de poupança, tem segurança? Tem segurança. Garantida, inclusive, pelo Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil por pessoa, por CPF e por instituição financeira. Tem liquidez? Você consegue sacar no final de semana, até de madrugada, se for o caso? Consegue. Agora, tem rentabilidade? A rentabilidade é mais baixa. Então, respeita 2 critérios e um vai acabar sendo aí colocado de lado. O investimento super tradicional no Brasil ainda, não estou falando que é um investimento ruim, mas tem que ser muito mais analisado com muito mais calma. Imóveis. Eu estou comprando imóveis
para estar alugando, por exemplo, ou então, se surgir uma oportunidade, de estar vendendo esse imóvel com valor maior. Tem segurança? Se for bem escolhido, se for bem analisado, é um investimento mais elaborado, pode sim trazer bastante segurança para o investidor. Traz rentabilidade interessante? Mais uma vez, se for bem escolhido, se for bem estruturado, pode trazer uma rentabilidade interessante para o investidor, sim. Agora, tem liquidez? Você vira para o seu amigo e fala assim, olha, eu estou vendendo um imóvel de R$150 mil, quer comprar agora? Não funciona assim. Algumas pessoas dão sorte de encontrar compradores que compram rápido, resolve muito rápido, mas ainda assim existe todo um processo burocrático, contrato de compra e venda, etc, etc. Demora uns 30, 60 dias, dependendo do caso, se for muito rápido. Só que na maioria dos casos tem que esperar, a pessoa tem que visitar, tem que ver que aquilo, né? Enfim, fazer todo o processo, isso pode demorar meses ou até anos. Tem gente que vocês devem conhecer, inclusive você que está assistindo a transmissão, deve conhecer também pessoas que têm imóvel parado até hoje, está ali a placa de venda-se, mas até hoje não conseguiu vender. Pode ser oferta, pode ser demanda, pode ser um monte de coisas, mas não tem liquidez, pelo menos não tem uma alta liquidez. Agora vamos pensar no mercado de ações. Não sei se vocês têm experiência aqui, mas no mercado de ações é comprar ações de Vale, Petrobras, Usiminas, Semig, Copasa, Sanepar, enfim, várias e várias ações, mais de 400 que existem ali na Bolsa. Hoje é tudo eletrônico. Você consegue fazer as suas operações no celular, consegue fazer as operações no computador, desde que a Bolsa esteja aberta, que é somente nos dias úteis. Na Bolsa, comprar ações, comprar ativos no mercado financeiro. Tem liquidez? Você consegue entrar e sair a qualquer momento, a partir do momento que o mercado está aberto? Sim, existe liquidez. Se você vê, por exemplo, ali, ações da Petrobras, tem mais de 20 mil negócios por dia, em um dia normal. Então, existe a facilidade de entrar e sair. Tem o potencial de alta rentabilidade? Tem o potencial de alta rentabilidade. Tanto da forma de ganhar com a variação dos preços, comprei a 10 e vendi a 15, vendi a 20 ou alguma coisa assim, quanto também a possibilidade de você se tornar sócio investidor e aí você ter a parte dos lucros em determinados momentos ao longo do ano. Agora, tem segurança? Tem menos segurança. É bem mais arrojado. Para quem nunca investiu, vai com calma, porque quando você vê ali, por exemplo, as cotações, coloca o seu dinheiro, quando você está vendo é uma coisa, quando você coloca o seu dinheiro ali, seus 50 primeiros reais, seus 100 primeiros reais, comprou ali as ações, você fala assim, nossa, está caindo, 2 centavos, 3 centavos, e bate o desespero quando você não está acostumado ou não entende qual que é a estratégia dentro daquele investimento. Então, assim, a gente precisa saber que tipo de investimento que a gente deve colocar o nosso dinheiro. E como que eu determino isso? Principalmente o prazo. Principalmente o prazo. Se o seu investimento é de mais curto prazo, até 1 ano mais ou menos, eu vou colocar o meu dinheiro em ações? Eu vou fazer uma viagem daqui 12 meses, sei lá, nas minhas férias. Eu vou colocar o meu dinheiro em ações? Eu preciso ter uma previsibilidade que aquele capital vai estar lá. Vai que o mercado, dentro desses 12 meses, derrete. Minha viagem já era. Então eu preciso ter segurança. Se eu tenho segurança, eu tenho que ter liquidez? Bom, aí depende. Eu posso estar usando instrumentos, né, alguns produtos financeiros que podem me dar liquidez ao longo do caminho. Mas provavelmente eu não vou ter uma alta rentabilidade. Mas eu estou pensando em construir a minha reserva da minha aposentadoria, o meu pé de meia. Estou pensando daqui 10 anos. Preciso ter liquidez? Às vezes não. Posso ter menos segurança? Sim, porque ao longo do caminho as coisas são cíclicas. Então, assim, a gente precisa mensurar também em relação ao nosso tempo, ao prazo que a gente quer realizar os nossos objetivos. Ok? Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem os seus objetivos bem estabelecidos? Fica aí de exercício, porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Estabelece os seus objetivos, define mais ou menos, não precisa ser, mais uma vez, não precisa ser o especialista, mas se você sabe o que você quer, você sabe qual que é a sua prioridade, você precisa de solidez, é o momento de você fixar raízes em algum lugar,
É o momento de você experimentar o mundo, experimentar culturas diferentes e tudo mais? Bom, então a gente pode ter aí diferentes tipos de objetivos. Define, coloca um foco. A sua mente direciona a sua atenção para aquilo. E aí a gente tem a outra possibilidade, que é o quê? A gente tem que sempre mensurar em relação aos nossos objetivos, quando a gente escolhe, se a gente vai para a renda fixa ou se é para a renda variável. Renda fixa, mais ou menos, não é que não oscila, tá? Tem um nome fixo, mas não é que não oscila. Mas ele vai chegar a um alvo, depois de algum tempo, devagarzinho, 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 até que alcança aquele valor que você estava estimando. É menos arriscado. A renda variável, né, não necessariamente é um cavalo louco em disparada, mas ele vai oscilar mais, vai ter mais volatilidade. A medida de risco não é simplesmente é mais arriscado, menos arriscado. Não, é a volatilidade, o quanto que oscila ao longo do caminho. E o que a gente precisa identificar? Qual que é o prazo do meu investimento ou daquilo que eu quero realizar? Qual que é a minha tolerância emocional ao risco? Você não sabe se você é tolerante ou não, a menos que você coloque o seu pé naquele investimento. Você, por exemplo, quero mexer com renda variável porque dá mais dinheiro, porque tem uma rentabilidade expressiva. Vou mexer com um simulador para ver como é que funciona. Beleza, você está aprendendo. A maioria dos simuladores começam com R$100 mil. É a realidade da maioria das pessoas? Não é. Mas se você entende que o seu objetivo é para longo prazo e que você deve mexer com renda variável, um simulador começa a te mostrar como que você pode operar naquele mercado, mexer naquele mercado. Mas quando você colocar os seus primeiros R$100, aí você vai saber se você tem estômago para aquilo ou não. Tem gente que não suporta, e tudo bem. É melhor você ser conservador, consciente, do que ser um conservador ignorante. Uma pessoa que fala assim, eu sou conservador. Por quê? Porque eu prefiro assim. Mas nunca colocou o pé lá para realmente saber se você dá conta do recado ou não. Começa com pouco. O maior investidor do mundo no mercado acionário, Warren Buffett, tem algumas frases icônicas dele que são bem interessantes. E uma dessas que ele soltou em uma das suas reuniões anuais é a seguinte: você não experimenta o leito do rio pulando de cabeça. Pode ter uma pedra. Você experimenta o leito do rio colocando a ponta do pé, para mensurar a profundidade de onde que você está entrando. É assim, principalmente em renda variável ou ativos que você ainda não conhece. Vai com calma, vai devagar. E aí, a gente também precisa de conhecimento, óbvio. Entender como que aquele ativo pode funcionar, entender como que aquele investimento pode estar funcionando, não só no mercado financeiro, mas eu quero mexer com imóveis, bom, a gente sabe que tem várias coisas que precisam ser observadas. Eu quero abrir um novo negócio, eu quero ter uma loja, quero ter, enfim, um novo empreendimento, eu preciso também mensurar qual que é o nível de risco, qual que é o nível de comprometimento que eu estou colocando ali. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Esse aqui é o Marcos, e o Marcos ele recebe R$6 mil em rendimentos. E ele vive até muito bem. Ele gasta mais ou menos R$5 mil todos os meses e sobra ali cerca, ou pode sobrar, né? Cerca de R$1.000 todos os meses. E ele é um funcionário público. E aí esse Marcos, ele tem, olhando essa palestra, olhando essa apresentação e olhando outras coisas mais, ele fala assim, poxa, eu não tenho uma coisa aqui que o Felipe falou ao longo desse caminho, e eu considerei que isso é muito importante para mim. E que coisa que é essa? Ele define que o objetivo dele, depois de organizar a sua vida financeira, depois de olhar tudo que a gente falou aqui, ele define que o objetivo dele é construir a sua reserva de liquidez, ou o que alguns chamam de reserva de segurança, ou o que alguns chamam de reserva de emergência. Então, ele definiu aqui o seu objetivo. Quando a gente fala de reserva de segurança, a maioria dos gurus, a maioria das pessoas nas finanças pessoais vão bater na tecla de determinadas quantidade de vezes que você deve ter de recurso em relação aos seus gastos. Eu gosto de ser um pouco mais flexível. Como assim? Vou mostrar para vocês. No caso do Marcos, especificamente, que é um funcionário público, teoricamente, ele tem muito mais estabilidade profissional. Ele não sai do trabalho dele de qualquer jeito. Funcionário público concursado, por exemplo. Não é qualquer um que pode, só se fizer muita coisa errada, para ele sair de qualquer jeito. Como ele tem uma estabilidade, pelo menos teórica naquele momento, ele pode ter menos recursos relacionados à segurança disponíveis para esse objetivo de reserva de liquidez.
Então, um funcionário público pode ter de 3 a 6 vezes aquilo que ele tem de gasto, não é quanto que ele ganha, gasto. Então, ele gasta 5 mil, de 5 vezes 3 dá 15 mil, ou 5 vezes 6 dá 30 mil. Se é um profissional no mercado que trabalha como fichado em uma empresa, né, em uma empresa privada, essa pessoa tem menos estabilidade que um funcionário público. O nível de risco profissional dela é maior. A reserva tem que ser, consequentemente, maior. Quanto? De 6 até 10 vezes, mais ou menos, aquilo que ela gasta. E se é um empresário, um profissional liberal, que não tem garantia de receita nenhuma, se vender, tem. Se não vendeu, não tem. É assim que funciona. Essa pessoa tem que ter uma reserva ainda maior, de 10 até 18 vezes aquilo que ela gasta habitualmente, para que ela possa ter tranquilidade emocional para dar os próximos passos. Ah, mas Felipe, mas espera aí, se esse Marcos aqui, ele fala que quer ter 2 vezes apenas, em vez ali de 15 mil, ele quer ter 10 mil de reserva de liquidez, ele pode? Claro que pode. Quem disse que não pode? Ah, ele pode ter mais do que 30 mil? Pode. Quem disse que não pode? Não sou eu que vou determinar aquilo que você vai fazer com a sua vida financeira. Quem vai fazer aquilo com a sua vida financeira e com o seu dinheiro é você. Afinal, é você que manda no seu dinheiro, né? Não sou eu. Eu posso te dar a orientação, posso te dar o parâmetro, mas você é que vai determinar aquilo que você vai fazer com a sua vida financeira. Então, ele pode. E o que o Marcos pode estar fazendo, por exemplo, para estar potencializando isso daí? Ele pode estar usando de novas receitas, seja empreendendo, ou, para estar construindo aquela reserva ali, ele pode estar usando do seu 13º, de alguma bonificação, parte daquilo dali, para estar construindo isso mais rapidamente. Porque pensa assim, se ele escolhe fazer o prazo mínimo, o valor mínimo de 15 mil, nessas condições aqui são 15 meses. 1 ano e 3 meses para construir essa reserva. Poxa, é muito tempo, né? 1 ano e 3 meses ali para estar construindo a reserva, é muito esforço, eu não vou desfrutar de nada desse caminho. Às vezes pode ter essa noção. Uma alternativa são novas receitas. Pegar, talvez, parte daquilo que está sendo gerado de forma espontânea, por exemplo, o 13º, e colocar para compor essa reserva. Digamos, 13º dele, 6 mil reais, ele pega 3 mil, que é metade, e coloca para compor a reserva dele, é um passo muito mais significativo. Os outros 3 mil ele pode estar desfrutando, por exemplo. Enquanto essa reserva está sendo montada, ele deve pensar em seguros. Coisas podem acontecer ao longo do caminho. A vida financeira é dinâmica. Então, pode estar pensando em seguros para que ele possa se sentir protegido ao longo do caminho, enquanto essa reserva está sendo construída. E outra coisa mais, ele pode escolher ir mais devagar. Não tem regra. Qual que é a última pergunta que a gente fez aqui? Qual que é o investimento que ele pode estar colocando? Quais são as aplicações financeiras, pensando no mercado financeiro, que ele pode estar colocando? Aí a gente tem algumas opções. Temos aqui Tesouro Direto, geralmente o Tesouro Selic, tem LCI, LCA e CDB, que são produtos bancários. Não cabe aqui eu entrar nessas minúcias, né? No treinamento lá de investimento, eu entro no detalhe para você compreender como que funciona e tudo mais. E também tem ali fundos de renda fixa, de preferência todos com liquidez. Liquidez, segurança, a rentabilidade vem depois, nesse caso aqui. Por quê? É uma reserva de segurança. Se acontecer um imprevisto, sei lá, quebrou a perna e precisa fazer rápido um procedimento médico, até chegar no plano de saúde, até o plano de saúde liberar, dependendo do caso, já trouxe complicações e tudo mais, mas se você tiver o recurso, vai lá e faz. É emergência. Seu filho, sua filha teve um problema de saúde, teve uma questão que precisa ser resolvida para ontem, é emergência. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Então, esse recurso, nesse caso, por conta desse tipo de objetivo, tem que ser mais líquido. Ele tem que estar mais disponível para que você possa estar dando os seus próximos passos. Então, assim, para a gente desenvolver, para a gente alcançar aquela única coisa, para que a gente possa ter uma boa vida financeira, a gente, sim, deve pensar nas nossas prioridades, a gente deve fazer uma boa gestão financeira, a gente deve pensar em tomar boas decisões e ter consciência do que está acontecendo na nossa vida financeira, e também a gente precisa saber investir, mas tem uma única coisa que reúne isso tudo.
que, inclusive, trata-se da minha missão pessoal. Para você que está assistindo, para você que está aqui, trata-se da minha missão pessoal. Como assim da minha missão pessoal? Eu venho desenvolvendo produtos, venho desenvolvendo um trabalho aí há mais de 10 anos, desde 2010, na verdade, voltado para estar atendendo pessoas, para estar ajudando. Já ajudei muita gente com casos altamente complexos, gente hiperendividado, funcionário público hiperendividado, tá? Mais de R$ 1 milhão. Na verdade, é quase 2. Gente que precisava investir, queria alocar o dinheiro, enfim, várias situações, na parte emocional também, como terapeuta financeiro. Então, é minha missão de vida, está te ajudando a estar se desenvolvendo, para que você possa usufruir do seu dinheiro da melhor maneira possível, para que você possa ter aquela satisfação e falar assim, olhar lá no futuro e olhar para trás e falar assim, poxa, que bom que eu tomei aquela decisão, que bom que eu fiz aquilo dali, que bom que eu cuidei da minha vida financeira, tanto para mim quanto para os outros, porque a nossa vida não se resume somente a nós, a gente transborda também para os outros. Então, faz parte da minha missão de vida, tanto em nível técnico. Então, por exemplo, se uma pessoa tem dificuldade de mexer com uma planilha, não sabe operacionalizar a parte de investimentos, poxa, é só chegar junto que eu explico. Quantas e quantas pessoas, inclusive através de trabalhos gratuitos, tem um podcast também que eu desenvolvo, fica a dica aí, podcast, que é completamente gratuito. As pessoas às vezes me chamam ou para estar agradecendo ou para estar perguntando alguma coisa, falar assim, como é que isso aqui funciona? Ou então a parte emocional, poxa, eu estou me sentindo assim, sabe? Como que eu posso estar procedendo? É lógico, tem casos mais complexos, por exemplo, a parte de psicoterapia financeira, que é um tipo de trabalho mais profundo, mais caro também, mas é um dos tipos de trabalhos que é extremamente impactante, muda a vida de uma pessoa de uma maneira que você fala assim, como que isso, eu não tinha visto isso antes, porque sozinho, na maioria das vezes, você não consegue, e virou aquela chavinha de deslancha, como que a gente vai descobrir? Só no processo, então assim, faz parte da minha missão, está te ajudando a desenvolver o principal pilar dessa história toda, que é o pilar da inteligência financeira, tanto em nível técnico, quanto em nível emocional, e conforme eu já expliquei também, para que um ser humano ele possa ter um desenvolvimento pleno, para que ele possa estar construindo os seus objetivos, para que ele possa estar também transbordando isso na vida dos outros, também no pilar espiritual, para que você possa ter o seu bolso, a sua mente, o seu coração alinhados, e desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro pode estar te proporcionando. Para quê? Produzir renda, para estar utilizando o dinheiro de maneira sábia, e também para estar investindo o seu dinheiro, que são os 3 pilares aí voltados para finanças pessoais e investimentos. Então, aquela criança, por exemplo, que tinha ido lá para a rua, e a mãe tinha falado para, poxa, vai lá no mercado, mas presta atenção na rua, e quando o carro passar, você atravessa. Só que aquela criança estava fazendo errado a vida toda. Por que ela estava fazendo errado a vida toda? Porque o carro nunca passou, a rua estava deserta. Então, ela sempre esteve esperando o carro passar, mas o carro nunca passou. Então, talvez as instruções que a gente teve ao longo do nosso caminho, que sem refletir, sem entender bem o que está acontecendo, a gente simplesmente aplica, porque fulano, ciclano, beltrano, meu pai, minha mãe, alguém falou que é o certo, então é o certo, mas a gente não refletiu sobre aquilo e vem tomando decisões ao longo da nossa vida que vão nos afastando do nosso objetivo. Agora, se alguém falasse assim, olha para os 2 lados, se não tiver carro, você passa. Ah, a instrução é diferente. Simples, mas completamente diferente. E para a gente fechar, eu queria contar uma história para a gente marcar, que é o seguinte. Imagina que tivessem aí 2 lenhadores e eles fossem convidados a estar participando de um desafio. E o desafio é que eles deveriam cortar árvores de determinada floresta, cada um a quantidade de árvores específicas. Eles tinham pouco tempo para fazer isso. Eles tinham 90 anos para estar cortando a floresta. E aí o primeiro lenhador falou assim, isso vai ser fácil demais.
E aí ele começou a cortar vorazmente, aquela coisa toda, cortando. Uma machadada só cortava a árvore, passava para outra, e assim ia. O que ele não ia percebendo ao longo do caminho é que ele ia ficando mais cansado. Ele não ia percebendo que o machado dele ia ficando menos afiado, ia tendo um pouco mais de dificuldade, mas para ele pouco importava. Afinal, ele olhava para o outro lenhador e falava assim, que é isso? O outro lá sentado, fazendo nada. Eu vou aqui, vou cortar esse negócio rápido. Vou terminar aqui a minha tarefa, vou cortar tudo e vou ser condecorado como o melhor lenhador, aquele que teve a melhor plenitude de vida, que conseguiu desenvolver tudo aquilo que queria. Só que ele não percebia que o outro lenhador estava fazendo algo que ele não estava fazendo. A cada árvore que cortava, ele estava afiando o machado, tranquila e pacientemente, enquanto olhava-se o ambiente, desfrutava ao seu redor, desfrutava do sol, desfrutava da chuva, desfrutava do momento ali de estar afiando o seu machado, desfrutava de tudo que estava acontecendo, mas quando ele cortava, era uma vez só. Zup, cortava a árvore, parava, afiava, zup, parava, afiava. Bom, vocês já entenderam mais ou menos o contexto que eu quero trazer. O ponto é o seguinte, você pode ser um lenhador, aquele que corta de forma voraz, tentando derrubar toda a floresta rapidamente, mas que em algum momento você vai ficar cansado, em que em algum momento você vai falar assim, poxa, estou trabalhando, e eu não consigo alcançar o meu objetivo tão rápido. Ou você pode ser o outro, que realiza os seus objetivos de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais rápida, sem tanto esforço, exige esforço, mas não tanto esforço assim, e que, ao longo do caminho, vai estar desfrutando. Porque, veja bem, a gente tem uma vida limitada, a gente tem um tempo limitado. Olhar para o passado, no seu leito de morte, e falar assim, poxa, eu não fiz aquilo tudo que eu gostaria de fazer porque... E aí o porquê você coloca aí na sua cabeça? Eu acho que deve ser algo bem pesado e bem ruim. Agora, fazer tudo o que você queria, de forma inteligente, de forma planejada, de forma mais fácil, usando os instrumentos adequados para estar cortando essas árvores todas, para estar cortando cada um desses objetivos, poxa, alcançando cada um desses objetivos, imagina só, talvez, ao invés de ter aquele objetivo realizado uma vez por ano, 2 vezes por ano, uma vez a cada 5 anos, a cada mês, a cada semana, poder realizar os seus objetivos de uma maneira mais consistente, alcançar pequenas metas ou grandes metas, tanto faz, mas alcançar aquilo que você quer se tornar algo comum, a tal ponto de você desfrutar de tudo aquilo que acontece ao longo do caminho. Essa é uma vida plena, essa é uma vida boa, voltada para os investimentos. Bom, tá aí os meus contatos, tanto meu WhatsApp, Instagram, Facebook. O podcast chama Tetelestai Financeiro, sai geralmente às quartas-feiras. E é isso. Quem quiser tá entendendo um pouco melhor sobre a questão de tudo aquilo que a gente conversou aqui, tanto no final da palestra, tanto você também nas redes sociais, pode estar me chamando, vai ser um prazer estar explicando, detalhando, estar ajudando você a estar alcançando tudo aquilo que você deseja com qualidade e plenitude de vida.